O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo telemático dos 4 funcionários da Receita Federal suspeitos de vazar dados sigilosos dos magistrados do STF. O repórter Yuri Ascar está em Brasília e tem mais detalhes para a gente. Olá, Yuri, uma boa noite para você. Boa noite, Daísa. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que acompanham a programação da Record News. Essa foi apenas uma das medidas, viu, Daísa, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, inquérito esse que foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal sem um pedido da Procuradoria-Geral da República ainda em 2019 pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, que nomeou sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes como relator. É o inquérito polêmico desde o seu início. Na época, a Procuradora-Geral da República ainda era Raquel Dodge e havia recomendado ao Supremo Tribunal Federal que arquivasse esse inquérito. Ela considerava o inquérito ilegal. E de lá para cá, muitas investigações, muitos atos, muitas determinações judiciais vieram, né, nesse guarda-chuva do inquérito das fake news. Inclusive também, não só para investigar ataques pessoais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, como também ameaças por meio digital, e inclusive as ameaças contra a democracia também foram investigadas pelo Supremo Tribunal Federal neste inquérito que segue em aberto. Os 4 servidores públicos que foram alvos dos mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes são Luiz Antônio Martins Nunes, que é técnico do SERPRO e atua na Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro, Luciano Peri Santos Nascimento, técnico de seguro social, que trabalha na Delegacia da Receita em Salvador, Ruth Machado dos Santos, técnica de seguro social em Santos, no litoral paulista, e Ricardo Mansano de Moraes, auditor fiscal da Receita Federal, que trabalha na Delegacia de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. As informações sigilosas teriam sido acessadas de forma ilegal. E que dados foram esses acessados? Dados de ministros, dados sensíveis, de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de familiares. E esses dados teriam sido repassados. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, inclusive, que os acessos ilícitos ao sistema seguiram de vazamento das informações e que os acessos não tiveram justificativa. E o ministro conclui que essa ação produz suspeitas artificiais de difícil dissipação. Então, eles tiveram sigilos bancário, fiscal e telemático quebrados e estão também usando tornozeleiras eletrônicas. E, além disso, tiveram os passaportes apreendidos e não podem deixar o país. Todos foram afastados das suas funções, não podem acessar os sistemas do trabalho e nem entrar nos prédios da Receita nem do SERPRO. Em nota, inclusive, a Receita Federal informou que não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, que atendeu a um pedido do STF para auditar desvios no acesso a dados de ministros da Corte, parentes e outros nos últimos 3 anos. E reforçou que qualquer suspeita de uso irregular dos sistemas é detectável, auditável e com punição, inclusive na esfera criminal. Inclusive, o próprio SERPRO também se posicionou em nota sobre essa investigação e lembrou, né, que todos os sistemas desenvolvidos e mantidos pela estatal são integralmente rastreáveis, permitindo a identificação, monitoramento e auditoria de eventuais irregularidades. Já a Unafisco Nacional, a entidade que protege os auditores fiscais, criticou a ação e se manifestou preocupação com a adoção de medidas cautelares gravosas contra o auditor fiscal em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita Federal. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e essa operação da Polícia Federal também já repercutiu no Congresso Nacional. Nós temos o deputado Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro. Ele publicou nas redes sociais que Moraes abriu inquérito por conta própria para proteger interesses pessoais e de familiares, usando o STF como escudo. E que isso não é justiça, é abuso de poder. Juiz não pode ser vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo. E o senador
Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, também foi outro parlamentar que se manifestou, afirmando que combater vazamentos e venda de dados sigilosos é importante, mas não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. É bom lembrar que essa ação vem depois de muita pressão durante a investigação do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Supremo, depois de uma reunião entre todos os ministros, decidiu manter o apoio a todas as ações tomadas por Dias Toffoli como relator do caso, mas Dias Toffoli deixou a relatoria e hoje o relator dessa investigação é André Mendonça. Depois de um sorteio, ele foi escolhido como relator, inclusive já se reuniu com os delegados da Polícia Federal para continuar dando andamento a essas investigações. E enquanto as investigações andam e a Polícia Federal faz as investigações, vieram à tona as relações do ministro Dias Toffoli com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que inclusive por intermédio de um fundo do cunhado de Vorcaro, comprou a participação de uma empresa familiar de Dias Toffoli com irmãos que tinham mais de 30% de um resort no Paraná. E inclusive também a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada em um contrato milionário para prestar assessoria jurídica ao Banco Master. Daísa, Rafael. Tá certo, Yuri. Muito obrigada por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. Uma ótima noite para você. Boa noite, Yuri.